Fala, Não, pera. A gente vai ter que falar da loja do Ratão. De novo. Eu não sei qual que é a motivação dele. E vocês sabem que eu não tenho apreço nenhum pelo marketing. Isso em todos os mercados. Mas, cara, ele tá demais. Ele tá demais, realmente. Eu gostaria até, em alguma ocasião, se possível, claro, conversar com ele, porque ele tá muito fora da casinha. E como eu não consigo isso agora, porque é uma mega super loja, né? A loja do Rato, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou liberar um conteúdo bacana para vocês, para deixar o Zion de vocês melhor ainda. Tá? Vou apontar exatamente o que você tem que fazer para ter a mesma performance que vocês veem aqui no canal. E vocês sabem que não é a mesma nos outros canais. Tá? Não é só no Zion, não, com os outros também. Tá? Então, vamos lá. Agora eu posso cumprimentar vocês, porque agora eu vou dar para vocês o norte do que vocês têm que fazer para ter o melhor do Zion e deixar esses M4 de lado de vez. Fala, pessoal. Tudo bom? Já tô aqui em cima pra gente prestar atenção no frame time, mas antes de eu passar pelos joguinhos, vocês já sabem que Zion aqui amassa e amassa bonito, tá? Passa pelas especificações e pelos porquês do Zion e também em todos os jogos, tá? Temos um 2667V4, que é o melhor Zion para jogos por uma boa margem, tá? Não acredite na galera que fala que é 5%, 10% de diferença, porque a margem é maior. Tá, aqui eu tenho um NVMe moderno, mas não importa, porque é PCIe 3 e uma 9060 XT de 16, porque eu não tenho a de 8, mas isso indifere. E o que a gente precisa ter aqui no Windows para que o Windows se comporte bem, tá? Com o Zion. Tô com a última versão de Windows aqui, tá? Literalmente a última, 25H2. Não tem debloat, não tem remoção de componente nenhum. Não sou contra, né? Pelo ponto de vista de privacidade, pelo ponto de vista de performance, não vejo muito por que gastar tempo nisso. Mas vamos lá, tá? Para começar, tá? Se você tiver com Security Boot, com uma série de coisas habilitadas lá no BIOS, pode ser que você esteja com Core Isolation ou Memory Isolation habilitado, tá? Isso precisa ser desabilitado. Inclusive ele caiu no menu errado aqui, ó. Bom, acho que tá, Security Boot está on. E vou pôr Memory Isolation direto, vai já. Aí que eles... Eu achava que era aqui, né? Mas ele precisa estar desligado e normalmente no Zion, quando não tem Security Boot, ele fica desligado. Vamos conferir. Opa, ingênuo do futuro aqui. Tá aqui porque a gente não tem Core Isolation lá, porque ele precisa da virtualização. E como eu habilitei o TPM, essa é uma H9S, tá? A gente já vai falar sobre ela. Como eu habilitei o TPM e o Security Boot, para não ter perigo dele habilitar, eu tirei a virtualização, então não tem como ele usar. Deixa eu instalar lá e voltar para o Windows. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, tá? Que placa que a gente está usando, tá? Muito mais agora com Security Boot, TPM, tá? Aqui ele está falando que é uma X99D4, não é uma H9S, tá? Esses BIOS são tudo meio compartilhado. Esse aqui é editado lá pelo mano J. Wagner, tá? Não que isso seja muito relevante, porque o que a gente precisa é que o microcódigo, né, que é o código que controla, né, as funções do CPU, seja um microcode um pouco mais antigo. Por enquanto eu parei no 0.21, mas pode ser que a gente use o mais antigo ainda, tá? Além disso, quando a gente está falando de microcode aqui, o próprio Windows tem atualizações disso. Então vamos dar uma olhadinha lá. Esse arquivo de atualização, tá? Isso aqui tem que editar o BIOS, tá? É mais ou menos igual o Unlock Turbo Boost, mas você injeta outro arquivo lá. O arquivo fica dentro do System32, tem tanto para Intel como AMD. E aqui eu tomei posse do arquivo e renomeei ele para .lala. Então, ele na verdade está lalau, mas eu queria lalá, é que eu renomeei errado, tá?
Então ele não tem como ler esse arquivo, então ele não vai conseguir usar um microcódigo mais novo. Esses microcódigos muitas vezes mexem na performance e não para melhor, para pior, porque principalmente o processador mais antigo tinha muita vulnerabilidade e essas vulnerabilidades, para serem corrigidas, tá? Elas precisam de atualizações de firmware e de Windows, tá? E vou pegar uma como exemplo aqui, que é o Spectre aqui, né, o Meltdown, aonde no caso da virtualização, que é de lá que eu trouxe esses conceitos, né, da parte de data center, eu sou, para ter segurança total na virtualização, eu sou obrigado a isolar cada core de cada VM do host. Tá? Então, isso significa uma volta muito maior, muito menos acesso a cache. Não é exatamente a mesma coisa no desktop, mas é próximo disso. Tá? Então, é por isso que o hyperthreading cheira tão mal no desktop, principalmente o processador antigo, tá? Processador novo também. Então, a gente volta todo esse microcode para o 0.21 ou mais antigo. E para fechar, inclusive eu fechei o navegador, deixa eu instalar o dedo de novo. E para fechar, como eu havia dito, do ponto de vista de mitigação de software, eu baixo esse script aqui para poder desabilitar todos os controles, essas mitigações de software. Então eu preciso abrir isso aqui como administrador, tá? Eu abrindo ele como administrador, ele vai me dar várias opções, mas eu só preciso digitar. Eu vou ter que baixar umas coisas aqui, tá? O meu já foi rodado, mas eu vou ter que digitar um 9 e aí ele vai desabilitar todas as mitigações de software para mim. A partir desse momento, tá? É o 9 aqui que está em verdinho, tá? Eu tô com tudo alinhado, tudo correto para ter a melhor experiência dentro do Xeon. Esses conceitos, talvez com exceção de ficar editando microcódigo, que a gente não faz muito isso em outros processadores, eles se aplicam a todos os CPUs, tá? Quanto mais velho, mais efeito vai ter. Quanto mais, se você pegar um 9800X3D, vai ter, tem efeito, mas são menos efeitos. Agora, acho que está na hora da merchan. E vamos por que presta, vamos para coisa boa, vamos testar para ver se realmente isso aqui dá mais performance, se isso aqui fica melhor. Então bora lá. Battlefield 6 na área, cidade do Cairo. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Estamos no Full HD com tudo no mínimo, tá certo? E Field of View em 120, tá tudo do jeito que a clientela gosta. Tá? Tudo no low. Vamos só conferir, ó, 120 de Field of View, tudo desligado aqui as coisinhas e FSR no Quality, tá? Não tô nem com nativa resolução. Isso quer dizer que, bom, você tem que estar topando a GPU de qualquer forma. Vamos ver a hora que cair no mapa? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Se dá para jogar com Xeon de 100 e poucos reais ou se não dá, né? Não, eu vou parar com essas brincadeiras. A gente sabe que dá para jogar. Joga e joga bonito. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Opa, já estamos lá. Né? Placa de vídeo basicamente no máximo, né? Perto dos 90%. A gente olhar para o chão, dá para pegar um pouquinho mais de FPS, mas está gostosinho, né? 150, 90%. Nossa, cara, esse Xeon é demais, velho. Xeon é demais. Não é demais porque ele vai ganhar de um 9800X3D, mas ele é demais pelo tão pouco que você gasta. Bom demais, velho. Bom demais. Eu acho que eu devia ter pego carona com os coleguinhas. Algo me diz que essa seria a melhor estratégia, mas eu falhei. Olha, eu arrebento. Não, Matheus, não. Eu não estou prestando. Eita, aí lascou-se. Ixi, aí o coleguinha pegou o lag aqui. Foi lag no mouse, não foi culpa minha, não. Vou dar um skip aqui, porque já viu, né? Não vai dar muito pé. É isso aí, essa experiência horrível aí. Realmente não dá para jogar, entendeu? Eu acho uma vergonha. Frame time horrível. Bom, acho que tem que ir para cá mesmo, né? Frame time horrível. FPS muito baixo. Não é legal, não. Não curti. Não é uma boa. Eu sou maníaco do QHD, vocês sabem, né? Que eu não vou trocar agora não, que eu não quero deixar o vídeo muito longo. É só para ter uma ideiazinha. E falando em ideiazinha, vamos de COD, né?
E já estamos lá de COD no modo zumbi. Sinceramente, não sei porque que eles fazem isso. Mas tá aí, temos uns zumbis, umas skins muito malucas aqui. Full HDzão, mesma coisa, tá? Tudo no mínimo. FSR aqui no caso inativo, eu acho que não vai bater 100%, tá? E vamos ver o que a gente consegue aqui. A performance do COD só tem melhorado, ao contrário, né? Você já viu a performance que melhora ao contrário? Então, vamos pular nesse hospital aqui que parece que vai ter uma galera, né? Eu me recordo uns tempos antigos aí que ela era muito melhor, né? Agora tá mais ou menos, né? Eita, eu queria parar no prédio, errei tudo. Cadê meu coleguinha para morrer? Morre, coleguinha, morre, 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 morre. Opa, pula aí. Pulou. Ah, deve ser bot, né? Porque tem retardinho mental aí. Tá escuro pra caramba aqui também, velho. Você é louco. Ah, tem uma linha. Opa! Eu vou morrer aqui, eu não tô nem vendo. Ah, foi do fim do corredor. Não deu tempo de eu mostrar direito. Eita, ah, não. Ah, vira zumbi. Ah, tá, entendi. Não tem paraquedas, né? Zumbi não tem paraquedas. Tá bom. É verdade, a dinâmica é diferente aqui. Isso aqui a gente já teve antes, né? Eita, nós, hein? Isso é bom de queda, hein, tiozão? Caramba, mano. Beleza. Não sei muito o que fazer nisso aqui, não. Por que serve bala? Ele tem um super pulo, alguma coisa assim? Um super dash? Ah, ele tem um pulo mais exagerado. Botão direito. Só pula. Ah, acho que eu tenho que ir lá matar o humano que me matou. Deve ser isso, né? Pela indicação no mapa. Seria o mais. Ah, se eu carregar, ele pula bem alto. Entendi. Então eu tenho algum skill diferenciado por não estar vivo, mas. Interessante. Onde está meu colega? Opa! E acho que vai dar ruim. É, não. Fui desprevenido. Deve ter acabado, eu imagino, né? Ou eu sou tipo imortal. Ah, não, daqui 2 minutos eu volto. Tá. Não estou gostando muito da performance do Warzone, mas me parece que ele tem evoluído mesmo bastante em piorar. Então vamos para o próximo, mais um competitivo e boa. Tamo lá, CSzão da massa. E a pedidos, eu não vou colocar o benchmark. Eu vou deixar um round rolar, porque eu já tive vários comentários que aquele benchmark sintético não correlaciona ao game de verdade. E como nesse pequeno pedacinho de mundo chamado de meu canal, vocês mandam, tá aí o round rolando. Enquanto ele tá rolando, vamos dar só uma repassada aqui. Full HDzão da massa, tá? Não saiu minha autorização do sindicato dos pro players, mas eu tô já no 16 por 9, porque eu acho que vai sair. Tudo no mínimo. Frame time do jeito que é o frame time do CS e sem algum tipo de upscaling, tá? É assim que a gente tá, é assim que a gente vai. Estamos aí na base de quase 300 FPS de frame rate e 1% low na casa de 180, que é só eu falar, deu um stutter, né? Eu ia dizer que é extremamente alto, mas ele deu uma subidinha. Vou esperar aí. Toda vez que acaba um round também, ele tem uma flutuação. Bom, quem joga CS sabe disso melhor do que eu, né? CS, você atira de um lado do mapa, o cara sofre do outro, né? É uma coisa gostosinha de ver, né? Então vamos lá. Vamos ver como é que ele se mantém durante esse round. E aí, do ponto de vista dos competitivos, eu acho que já está mais do que demonstrado a capacidade do 2667 V4 em jogo competitivo. E a gente passa por 2 jogos de aventura só para deixar esse terreno demarcado, porque é por meio que evidente, né, que se o Zion está dando conta do competitivo, o jogo de aventura ele vai dar conta com sobra. Tá? Continuamos muito consistentes aqui com FPS, muito agradável. Opa, tomou um flash. Tomou? Não tomou, deu sorte. O amiguinho tem cegueira, aí vai ser queimado. Não. Momentos de tensão na trocadora. Tá bom, tá bem bom. Tá bem bom. Tá bem bom. Tá ruim pro M4. Aqui pra
O Xeon tá bem bom. Não dá pra falar nada, não. Pior que, eu tô brincando com a M4, mas CS2 é um jogo que tipicamente o cache extra do Ryzen 5000, tá? 5600X, conta bastante, ajuda muito. Tá? Aqui ele vai bem sim, mas o Xeon representa e representa bonito. Vamos agora pro próximo, que é jogo de aventura. E estamos lá no Cyberpunk. O preset está como high, mas como eu troquei o upscaling aqui para FSR4, ele aparece como custom. Não estou com traçados de raios capitalistas que esburacam o seu bolso. Não que não rode, até roda, vai rodar com 70, 80 FPS, mas aqui eu estou querendo provar o CPU. Então a gente está num pedaço que é pesado, tá? Para tentar aí segurar um FPS alto. Então, para segurar um FPS mais alto, a gente vai sem traçados de raios, tá? A gente consegue uma performance muito boa. Vocês vejam que o uso de CPU, mesmo sem Ray Tracing, já é alto, ele não é nada agradável, mas como eu sei que a gente tem os maníacos da luzinha colorida aqui no grupo, não vou colocar overdrive, vou colocar só no high com FSR4 Quality para ver o que a gente consegue aqui. O FPS vai dar uma tancadinha, ele vai dar uma segurada, é normal, mas mesmo sem FrameGen você ainda consegue jogar com traçados de raios no Xeon. Tá? Se bem que o Ray Tracing pega mais a GPU do que a CPU, mas prejudica a CPU também, né? Mais coloridinho, né? Ainda ficamos acima dos 60 FPS aí. Vamos ver se a gente se segura nessa parte que é pior. Batemos em 59 aí. Uso de CPU muito alto o tempo inteiro. Não acho que vale a pena de FPS, mas para quem gosta, tá aí, Xeonzão, segurando o tranco de novo. Então vamos lá, vamos para o próximo e último e para as considerações finais. Ah lá, se não estamos no Red Dead 2 em Downtown, né, na cidade grande, onde é bem pesado de CPU, segurando o FPS acima dos 90. Tá? Isso aqui está mais segurado pelo CPU do que pela GPU, mas a gente tem um desempenho muito bom. E eu gosto bastante desse exemplo aqui, porque ele é um exemplo clássico aonde a gente consegue enxergar. Deixa eu mostrar para vocês, tá? 90 FPS para um jogo de aventura tá sobrando, na verdade. Tô sem FG, tô sem nada. Deixa eu mostrar para vocês e deixa eu explicar para vocês aqui, ó. A gente tá no Full HDzão com FSR no modo qualidade, tá certo? Na resolução de Full HD, tá? E agora, o que eu vou fazer? Estamos no Very Low, preset, eu vou jogar no médio, vamos ver como é que ele se comporta, tá? Porque do ponto de vista de FPS, acho que eu não vou perder muita coisa, porque tinha GPU sobrando, ó. Já estamos com uma qualidade, deixa eu conferir, ver se ele aplicou. E tá no médio, legal. Isso aqui deve ser mais ou menos o gráfico que tem no PlayStation, tá certo? Mas eu não vou falar para vocês que isso aqui amassa o PlayStation, porque a gente está no Full HD. Então a gente vai passar isso aqui para uma resolução mais alta, se ele me permitir, senão eu estalo o dedo mágico. Opa, e não é que a gente está de volta com um frame time muito menorzinho? E o porquê disso? Porque a gente está no 4K, com FSR Performance a 70 e poucos FPS. Sinto-lhe em dizer que o Xeon continua fazendo o seu PS5 Pro irrelevante. Compre um joystick e una-se a galera do Xeon, tá? Vale lembrar aqui que eu estou bem apertadinho. Essa placa aqui é de 16, tá? Mas se você tivesse uma placa de 8 GB, você estaria bem apertadinho na memória, tá? A gente está batendo aí até um pouco mais de 8 GB, mas existe uma tendência nos jogos de usar um pouquinho mais de memória quando você tem bastante VRAM. Mas é isso aí, tá? Xeon continua representando muito bem. Só prestem atenção nas configurações no começo do vídeo, tá? Aqui não muda e muda bastante, ao contrário do que alguns dizem. E de quebra, para a gente ainda fazer essa brincadeirinha no final, ele ainda dá uns cascudos no PlayStation 5 Pro, que custa muito mais do que ele, né? Muito, muito, muito mais do que ele. E é isso aí, pessoal. Por esse vídeo é isso. Deixe o like, que
vocês esquecem de deixar. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.